Olá, começa agora Estevão com você. Aqui você vai saber de vários temas novos e também conhecer várias experiências de surdo. Hoje eu vou conversar com Ana Regina Campelo. E o sinal visual é esse daqui. Ela é surda, professora do INES, coordenadora do DESUP e também já se formou no doutorado. Vamos saber alguma experiência dela? Vamos perguntar? Tudo bem? Eu vou responder então algumas perguntas. Como você percebe o crescimento das políticas públicas educacionais focadas no surdo no Brasil? Com foco na política. E nós temos hoje a lei que está em vigor, a lei inclusiva, e dentro do PNE nós conseguimos a inclusão de 3 caminhos importantes que foram pedidos. A escola para surdos, temos também a escola onde houvesse uma sala inclusiva e também a escola inclusiva. Essas são as propostas que nós temos no PNE e a família escolhe a melhor opção para o seu filho. Ou uma escola para surdos ou uma escola que tenha uma sala inclusiva, que hoje é conhecida como AEE, a sala inclusiva para surdos. Foram discussões feitas pelos movimentos e nós conseguimos. Infelizmente a escola inclusiva ela não existe ainda. É muito importante, mas é algo básico e nós precisamos continuar lutando para a gente conseguir mudar isso. Algo que antes não existia, que era a lei inclusiva, e hoje nós temos essa opção, mas a gente precisa, dentro do PNE, acreditar que isso pode ser melhor, pode ser melhorado através dos movimentos, que no futuro a gente possa ter uma lei bem melhor. Como a sua família te apoiou depois que descobriu a sua surdez? Sobre a minha família, como descobriu a minha surdez. E com 1 ano a minha família descobriu, mas ela nunca desistiu de mim. O meu pai, ele não olhava a questão da minha surdez, ele não se importava com isso, ele se importava com a minha pessoa e ele acreditava em mim. Eu consegui vencer muitas questões da minha vida. Eu fui incluída em uma escola e eu tive muito apoio, consegui me desenvolver e a minha família é em primeiro lugar. Qual a importância da educação bilíngue na sua vida? Ela é muito importante, porque através da escola bilíngue, o surdo tem o conhecimento e ele consegue entender e aprender através da sua língua e também aprender o português como segunda língua, que é muito importante trabalhar essas 2 questões juntas. Sabemos que o português escrito é a segunda língua do surdo e a Libras não substitui o português. Qual a importância do surdo saber o português desde pequenininho? Qual é? Sobre o português como segunda língua para o surdo, sim, ela é muito necessária, mas o professor precisa também ser fluente para ensinar o português. Se ele não é fluente, como que ele vai ensinar o português para o surdo como segunda língua? É complicado, porque a maioria dos professores não tem essa fluência. Se o professor não tem metodologia nem didática de ensino para o surdo não vai aprender. E também falta essa fluência para o professor. O surdo precisa ter essa fluência para conseguir aprender o português. Depende muito do professor, porque a maioria dos professores tem problema em relação à metodologia didática de ensino. Ele precisa conhecer as 2 línguas. E o que acontece é que os ouvintes também têm problemas de ensino com o português como segunda língua para o surdo. Você é um exemplo de que a educação do surdo não é limitada. Você conseguiu terminar o doutorado. Como foi essa experiência? Conta pra gente. A educação dos surdos tem barreira? Tem dificuldade? Então, eu penso que o surdo, ele é só um sobrevivente dentro do sistema dos ouvintes. É isso que acontece. Infelizmente, os ouvintes fecham esses espaços para os surdos e ele não consegue ultrapassar esse sistema falho, esse sistema ruim hoje que existe, e o surdo ele acaba tendo essa barreira, ele não consegue ultrapassar essa barreira em relação a essa questão. Eu escrevi um artigo em 2008 sobre acessibilidade e tradução lá na UFSC que fala mais sobre essa questão. Agora deixe um conselho para todos os professores que têm alunos surdos. Um conselho que eu dou para os professores
Por favor, professor, em primeiro lugar, você precisa aprender Libras como segunda língua. É importante, é muito importante que você vista essa camisa realmente e aprenda. Você precisa ensinar, porque como que você vai instruir esse aluno se você não sabe a língua dele? A língua dele é importante para que você consiga ensinar através de metodologias e didáticas e estar junto com esse aluno também. Não é você dizer que você precisa ajudar aquele aluno, coitado desse aluno, não é isso. Você precisa incentivar esse aluno, falar para ele que ele é capaz, usar metodologias e estratégias que incentivem esse aluno a adquirir o conhecimento. Ele precisa ter várias estratégias para que ele adquira realmente essas duas línguas em união, o português e a Libras. O professor é responsável por isso. É papel do professor incentivar esse aluno a buscar e aí criando estratégias de ensino para que ele possa aprender. Mas o mais importante é a fluência do professor. Agora deixe um conselho para todos os surdos que estão vendo a gente agora. Agora eu queria falar para você, surdo que está me vendo agora, por favor, evitem ficar pedindo ajuda. Por favor, me ajuda, eu preciso. Não, o surdo é capaz. O surdo pode casar, pode comprar um carro, sabe comer, tomar banho, sabe tudo sozinho, igual um ouvinte. Lógico que existem algumas barreiras, sim, mas você precisa transformar essas barreiras em luta. Você precisa mostrar a lei, você precisa lutar por ela, mostrar para que o governo possa ver, entender a sua luta e transformar em estratégias para vocês. E o surdo vai conseguir ter abertura em vários lugares e conseguir aprender. Não ficar pedindo ajuda, ficar pedindo, implorando. E aí acontece o quê? Que o ouvinte aproveita dessa oportunidade. Você não pode deixar isso acontecer. O surdo precisa aprender e mudar realmente e lutar por si, mostrar, não ficar reclamando da política, dizendo que eles roubam. Não é isso que é importante. Esquece essa parte. Você precisa entender que existem discursos que podem ser feitos através da lei e a sociedade vai entender, porque nós temos deveres e também temos direitos. Nós precisamos usar esses dois. Agora deixe um conselho para todos os ouvintes que têm vontade de aprender Libras. Para os ouvintes, em relação à lei, a gente sabe que a lei de Libras ela precisa ser difundida e ela precisa estar em todos os lugares, bombeiro, hospital, saúde, medicina, os professores, em todos os lugares, os ouvintes precisam ter contato com essa língua e precisam respeitar essa primeira língua do surdo. É importante. E nós precisamos o quê? Dar incentivo para que isso aconteça. E nós precisamos procurar estratégias para melhorar a questão da surdez. Mas quando elas forem preparadas, nós precisamos, nesse momento, chamar o surdo para participar. Por favor, nós precisamos que o surdo esteja dentro desse processo, porque a perspectiva do surdo, ela é muito, mas muito diferente em relação à perspectiva do ouvinte quando se trata da surdez. Porque o ouvinte ele aprende através dos sons e o surdo é visual. E isso é muito importante que se trabalhe junto. E nunca diminuir o surdo. É muito difícil porque o ouvinte acaba usando sua própria experiência e diminuindo o surdo. Isso acontece muito, mas a gente precisa respeitar e incentivar e pesquisar e opinar também sobre essas questões, até que o surdo consiga compreender o seu papel e entender essa questão de trabalhar junto. Então, todo mundo precisa entender e compreender que quando se diz respeito à surdez, existe um protagonista nessa história. E quando tiver um evento que fala sobre a surdez, o surdo é em primeiro lugar, não o ouvinte passar à frente do surdo. Às vezes o ouvinte quer explicar sobre o surdo, falar sobre ele, sobre as características dele. Não, não é assim. Chame o surdo, faça com que ele seja protagonista do seu próprio discurso, porque as perspectivas são diferentes, como eu disse. E se o ouvinte não gosta de trabalhar com surdo, infelizmente procure outro trabalho. Você entendeu? Por favor, não despreze a questão da surdez,
porque o Brasil não conhece a questão do surdo, não conhece o surdo. Por quê? Porque todo mundo não gosta de ler e de entender mais sobre esse assunto, tem dificuldade, o ouvinte tem dificuldade de compreender. Houve informações sobre a surdez e concorda com aquilo sem ao menos pesquisar de verdade. Vocês precisam ler e entender e ter conhecimento adquirido sobre isso. E aí sim vão conseguir entender a perspectiva do surdo e entender qual é o papel dele. E aí poder trabalhar junto. Muito obrigado, Ana, por ter compartilhado suas experiências com a gente. Abraço para todos vocês. Tchau. E obrigado a você de casa também por ter visto esse vídeo e aprendido um pouquinho mais a nunca desistir. Com esforço, o sucesso sempre vem. E a gente se encontra no próximo vídeo. Estevam com você. Tchau, tchau.